Olá, meu querido, seja muito bem-vindo. Bem-vindo ao nosso podcast Arrumando a Casa. É um convite para você, homem, que está passando por um momento em que precisa fazer uma reavaliação de vida, precisa passar por uma restauração também de vida. O nosso convite é para que você participe dos nossos programas, participe aqui das nossas discussões, porque nós estamos aqui com um propósito divino de levar a vida até você, a vida de homem sonhada por Deus. Então, seja muito bem-vindo, participe das nossas discussões e vamos rodar a vinheta? Olá, meu querido. Então, esse é o professor Tato, esse quem vos fala é o professor Tato, professor de Química, mora aqui na cidade de Curitiba e junto com os meus amigos que eu já vou apresentar, meus grandes amigos e especiais amigos, nós aqui abraçamos esse projeto de abrir esse podcast, que é um podcast que vai falar diretamente com você, homem. E como eu disse no comecinho, você homem que procura, né, então um propósito para a vida, que procura realmente assim um sentido real, um significado real, né, para a tua vida como homem mesmo, para você viver o que a gente tanto vai falar aqui sobre masculinidade divina, aquilo que Deus tanto sonhou para a sua masculinidade. Mas antes de deixar claro os objetivos aqui desse nosso podcast, eu quero apresentar meus grandes amigos que abraçaram essa causa e que vão levar bênção até você junto comigo também, beleza? Quero começar aqui com o meu amigo Juliano, doutor Juliano Palmiro. Se apresenta, Juliano, e depois eu falo um pouquinho mais a meu respeito. Vamos lá, mas Juliano Palmiro, a tua vez. Obrigado. É um prazer estar com vocês, amigos de uma caminhada distante e que estamos aqui iniciando um novo projeto com o objetivo de edificar famílias. Eu sou Juliano Palmiro, sou médico oftalmologista, moro em Curitiba há 20 anos, sou do interior de São Paulo, casado com a Maria Isabel, uma mulher excepcional que me faz ser um homem de verdade, um pai de verdade. Tenho 2 filhos, 2 meninos, o Bernardo, de 12 anos, e o Fabrício, de 9, que são bênçãos na nossa vida, que puderam nos ensinar e nos ensinam cada dia mais. São desafios que o Senhor nos deu, mas ele vem recheado de bênçãos também. Então, assim, é um momento que me orgulha muito, né? Essa família que o Senhor me deu. E está rodeado de pessoas que caminham com o mesmo propósito. Isso faz a diferença em nossa vida. E nesse momento eu passo a palavra ao meu amigo Fernandinho, Fernando Dalla Palma, doutor Fernando. Obrigado, Ju. Bom, eu sou o Fernando Dalla Palma Antônio, sou advogado há mais de 20 anos e há mais de 20 anos também resido aqui em Curitiba, casado com a Carol. Tenho um filho de 14 anos, o Davi, e assim como você, sou cheio de imperfeições, sou cheio de falhas, mas a conseguir, junto com esses meus amigos e junto com o que vocês vão aprender aqui com a gente, a melhorar como homem. E acho que nosso papel na sociedade hoje é esse, é melhorar como homem, é ser um homem de verdade, né? Então, eu queria convidar vocês a caminharem com a gente e poderem desfrutar do que todo mundo aqui já conseguiu, né? É a transformação de vida, né? E agora eu vou passar a bola para o meu amigo Marcão aqui. Não, mas antes do Marcão, vamos lá. Fernandinho, você não falou que você é de Tomazina, Fernandinho? Meu Deus, eu quase esqueci. Nós até já somos quase de Tomazina. Verdade. Eu tenho duas paixões na minha vida. A minha família, né? A Carol e o Davi, e a minha amada Tomazina, que é a minha cidade, que o Juliano já conhece, o Tato já conhece também. E vocês vão ouvir falar muito de Tomazina. Então, um beijo pra Tomazina. Comentário, então, antes de você passar a bola pro Marcão. Tomazinenses que por acaso estejam nos assistindo, eis aqui um grande representante dessa cidade linda e maravilhosa, como ele tanto coloca, porque eu nunca vi tomazinense mais apaixonado do que o Fernando. Mesmo. Exatamente. Sou mesmo. Então, Marcão, já com essa alegria de ter falado de Tomazina, a bola tá contigo aí. É isso aí, gente. Eu sou o professor Marcão, professor de matemática, casado com a Tati, pai do Gabriel e da Laura. Tá, e tô aí caminhando com esses nobres amigos já há quase 5 anos, né? Se ombreando, se apoiando, escutando. Eu acredito que eles tenham escutado muito mais do que falado para mim. Sabe que minha vida realmente acho que é um pouco mais atribulada do que a média, né? Então, vocês vão saber bastante no meu testemunho e quanto é importante você ter homens que caminham lado a lado, que se apoiam, que se
instruem, que te ouvem, que te aconselham, Exortam. sabe? Né? Te exortam, isso é muito importante, Fernandinho. Então, eu acredito que tomara que a gente consiga atingir o nosso objetivo aqui, que é melhorar a vida de você que está nos escutando, sabe? Com relação à sua família, com relação ao seu papel na sociedade, com relação a diversos fatores que a gente tem que cumprir. Aliás, Marcão não é por menos, tá? Vocês estão vendo ele sentado aqui, mas ele tem 1,98m ou 1,95m, né? Agora eu Você já falou que diminuí, perdeu 3 centímetros, né? Vai ficando velho e vai diminuindo, né? Mas é Marcão literalmente mesmo, tá, gente? Né? Então, Marcão aí, né? Literal de tamanho, de coração, de amizade. Obrigado, Tato. Você sabe Muito bom dividir com E, você Marcão, esse projeto aqui, viu? E você, né, resumiu, então assim, eu vou resumir mais ou menos o que você falou. A palavra que a gente usa muito é ombrear, né? Ombrear é quando a gente tá, se você estiver caindo, teu amigo tá com o ombro ali para te segurar. E isso daí que a gente quer que vocês aprendam também. Joia. Um a ombrear o outro. Bom, eu já me apresentei muito rapidamente, mas o meu nome não é Tato, é Professor Tato, também não, né? Mas meu nome é Itamar, mas sou Professor Tato, assim como eu sou chamado, sou conhecido. Mas rapidamente, deixa eu falar também que eu sou casado com a Índia Nara. Aliás, Índia, um beijo para você, né? Você é o amor da minha vida. E sou pai do André, que tem 16 anos, e pai do Daniel, né? E graças a Deus nós temos aqui esses nobres amigos que também com os filhos nos presenteiam aqui, porque os filhos também são amigos, né? Então, as famílias também são famílias que se reúnem, que se unem, né? Então, muito obrigado, né? Você que está aí nos ouvindo, por realmente acreditar, né? Logo de início que a nossa proposta é uma proposta de Deus para a tua vida como homem, né? Nós vamos começar a falar aqui um pouquinho sobre, né, as características desse nosso podcast, as discussões que nós vamos trazer aqui para vocês. Mas antes, Juliano, conclua. Acabei te cortando para me apresentar um pouquinho, mas era o Fernando que quer falar ou você? Não. Eu Fernando, eu cortei um de vocês aí. Não foi o Ju, mas eu complemento aqui. Aí você vai estar se perguntando, mas do que vocês vão tratar? O que vocês vão falar? O que vai ser abordado, né? Porque o tema masculinidade é uma coisa um tanto quanto assim subjetiva. Pode ser qualquer coisa, né? Mas o homem moderno e que nós vivemos nos dias de hoje, nós temos assim, acho que alguns problemas básicos, né? E que nos afligem de formas diversas. Às vezes o que me aflige não aflige o Juliano, ou Marcão, ou Tato. Cada um tem a sua dor, né? E cada um sabe aonde o seu calo aperta. Mas, enfim, do que nós vamos tratar? Nós vamos tratar de, primeira coisa, o teu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento com o seu filho, o seu relacionamento com o sexo, o seu relacionamento com o seu trabalho e o seu relacionamento com o dinheiro. Então, todos os homens eles têm problemas nessas 5 áreas. Alguns nas 5, alguns em 4, alguns em 3, alguns em 2, alguns em 1. Mas isso não é uma competição. Não é quem tem mais problema tem maior dificuldade do que o que tem menos problemas. Não é isso, né? Só que de uma forma ou de outra, num determinado momento da vida, você vai passar por aflições, né? Só que para você se reorganizar nisso, o Marcão vai falar que existe um pilar central aí, que sustenta a tua masculinidade. Porém, até antes do Marcão falar, né, seria interessante a gente colocar aqui que a nossa caminhada, que deu até início a esse projeto de podcast, a nossa caminhada começou porque nós, ao reconhecermos esses problemas, resolvemos nos unir quanto amigos, né, para poder fazer uma série de estudos bíblicos que pudessem nos ensinar como trabalhar tais problemas que o Fernando tanto colocou, né? E nós vimos que esses são os problemas que são os mais comuns. Exatamente. E é interessante falar, né, Fernando, que talvez todos os homens eles vivam esses 5, né, problemas aí, mas em alguns momentos, talvez distintas, né, exatamente, da mas vida, mas sempre vão talvez de forma um pouco mais intensificada que a outra, né, mas são problemas comuns, né? Então, sim, talvez um esteja um pouquinho mais bem administrado do que o outro, mas são problemas que normalmente a gente vê que assolam todos os homens. E a condição que o Fernando colocou aqui de estarmos juntos entre amigos, propondo isso para você, propondo essa caminhada também aqui juntos como podcast, é porque nós passamos por essas experiências de tratar todos esses problemas, né? Até estamos o Marcos tratando ainda, né? Estamos tratando ainda, né? Não deixamos jamais de tratá-los, Exatamente. né? Até o Marcos vai
colocar aqui uma parte do testemunho dele, né? Mas eu queria dizer a você que nós temos a principal condição para te ajudar. E daí você fica pensando, puxa, tem um médico aqui, tem 2 professores, tem um advogado, será que é essa a condição? Será que é esse o status que eles trazem para tentar nos ajudar aqui? Não. Nós somos homens como você. Então, essa é a principal condição. Né? Nós passamos pelos mesmos dilemas, nós não somos diferentes em nenhum momento. Né? De você, a gente está passando por todos esses problemas, estamos tratando na medida que conseguimos tratar, mas né, a leveza que nós sentimos no tratar é porque estamos juntos, estamos unidos. Né? E resultado dessa união é que a gente quer também transmitir aqui. Né? E essa união já tem 5 anos, nós estamos aí há 5 anos caminhando juntos de uma forma intensa, estudando e aprendendo um pouquinho mais. Vários estudos. Né? Muitos, e não terminamos. Não. E eu quero então, continuamos ainda. Quero deixar bem claro também, o Fernando só me passou para colocar qual que é o pilar central. Eu gostaria de dizer que aqui não tem nenhum teólogo, aqui não tem ninguém que seja especializado em teologia. O que a gente aprendeu que é muito importante, que faz parte desse pilar, é que você não pode ser dependente de si apenas para consertar as coisas que vão dando errado na sua vida. Você tem que ser dependente de Jesus. Jesus é o pilar. Não adianta, você tem que despejar, você tem que contar com Jesus, que senão não vai dar certo. Não dependa apenas das suas forças. Sabe, gente? A partir do momento que você descansa no Senhor, que você confessa essa dependência dele, a sua vida ganha um novo sentido e você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Eu, em particular, até antes de conhecê-los, né, antes de conviver com vocês e poder participar de todos esses estudos que nós fizemos e também de poder encarar meus problemas, né, de encarar esses problemas, né, Fernandinho? E pontuadamente, né? O que aconteceu? Eu tinha uma autossuficiência que até então eu não entendia que tinha, né? Porque, para mim, minha família estava bem, meus filhos bem criados, bem educados, meu casamento bem resolvido, né? Achando que não tivesse em nenhum momento vulnerável a todas essas áreas da nossa vida como homem. Mas me encontrei em situação de vulnerabilidade, né? Até que fui achando gradativamente essas vidas preciosas aqui. Quando a gente está sozinho, né, nós somos cegos para muitas coisas. Né? E quando a gente começa a estudar e se unir, você começa a ver que o teu problema é o do outro e assim por diante. Então a gente começa a compartilhar as coisas e começa a se ajudar. Por isso que eu falei aquela palavra ombrear, né? Então nós estamos aqui nos ombreando. Nós nos ombreamos há anos já e vamos continuar. E nós queremos ombrear você. Então assim, esse momento vai fazer a diferença, vai impactar a sua vida. E esse é o nosso objetivo maior. Mas como o Marcão falou, né? Nós só vamos conseguir mudar qualquer coisa desde que o pilar central, que é Jesus, entre na sua casa. Marcão, faz um paralelo aí de como era o Marcos antes dessa caminhada e como é o Marcos hoje. Vocês vão saber, com o tempo, eu vou contar como é minha vida, tá? Eu tenho alguns problemas sérios de saúde, etc e tal. Eu fiquei, vamos dizer assim, 4 anos sem ser o provedor do meu lar. Certo? Exclusivamente dependendo financeiramente da minha esposa. E isso para um homem para mim foi uma coisa assim devastadora, sabe? E através de todos esses estudos que a gente fez, desses homens que estão aqui do meu lado, me suportando, me escutando, me aconselhando, etc e tal, hoje eu posso dizer que eu passei por essa fase. Entendeu? E principalmente passei por essa fase porque eu aprendi a descansar no Senhor. Eu aprendi que as coisas têm um propósito, que a gente sempre vai crescer através do vale. Entendeu? Tem gente que diz que o cristão não deve passar pelo vale por causa da sua fé. Não, o cristão tem que passar pelo vale. É no vale que a gente molda a nossa fé. Entendeu? Até porque Cristo sempre foi muito claro, né? Nesse mundo tereis aflições, né? Sim. Deixa eu só concluir. A gente molda a nossa fé no vale e a gente testa a nossa fé fora dele. São os desertos. São Exatamente. desertos que nós passamos como cristãos e como homens e como família. Sim, a gente molda a nossa fé. Quando a gente passa pelos percalços da vida. E a gente testa a nossa fé quando a nossa vida está boa. Perfeito. É impressionante. Muito bom, Marcão. Perfeito, Marcão. Muito bom.
Mas da mesma forma que eu estava falando sobre, no meu caso particular, né, da autossuficiência, né, que até então não era percebida, mas bastou assim a gente se encontrar, a gente começar a conversar nos nossos encontros. Para você entender, nós há muitos anos nos encontramos, né, com a finalidade de estudar sobre, né, o que Deus espera de nós, o que Deus sonha para nós como homens, né, cristãos que somos, né? Mas eu passei por essa experiência de ter que reconhecer essas minhas vulnerabilidades, né? E tratar esses pilares todos que o Fernando tanto colocou aqui, né? E o interessante é que a gente foi ouvindo os feedbacks de todos que também fizeram esse mesmo enfrentamento que eu tive que fazer, né? Exatamente. Mas aí foi tão gostoso dividir, né, com esses meus especiais amigos aqui, todo o fardo, né? E ainda hoje existe essa relação de dividir, de compartilhar, né? Que a gente resolveu aqui também levar isso adiante, como esse projeto aqui, né? Atingir você que também está precisando desse ombro amigo, né? E fazer esse ombrear que o Fernando colocou, que o Marcos colocou e que nós aqui vamos insistir o tempo todo em falar nesse termo, né? Ombrear, né? Exato. Porque estar aqui também em podcast, falando ao vivo com você, já significa que a gente está fazendo esse ombreamento aqui, né? Então nós aprendemos muito isso e essa palavra é uma palavra que rege nossos relacionamentos aqui de amizade hoje, né? Ombreamento, né? Mas, Fernando, vamos lá. Da última vez que a gente conversou acerca, né, da questão dos 5 pilares ali e tal, né? A gente falou muito sobre a masculinidade, né? Mas a masculinidade não no sentido, né, sexo, né? Não no sentido, né, virilidade, né? Não no sentido macho. Macho, Não é né? isso, né? Não. Então, Biológico, né? o Fernando definiu muito bem no nosso último bate-papo o que é essa masculinidade aí, né? Dentro de um propósito divino. Então, Fernandinho, Então né? vamos lá. O que você pode adotar como conceito de masculinidade? Né? Primeiro é você reconhecer que você tem falhas, né? Eu disse no nosso último encontro aqui que o Fernando de 5 anos atrás não seria amigo do Fernando de hoje, né? Tamanhas falhas que eu tinha, tamanhos defeitos que eu tinha, tamanha a falta de masculinidade que eu tinha, né? E a masculinidade que a gente busca, que a gente quer passar para vocês, é a masculinidade bíblica. É para o que você foi criado. Qual é a tua função como homem nessa terra, né? E isso nós não vamos tratar de assuntos que envolvam machismo, que envolvam questões de gênero, não é nada disso, né? Isso aí é um assunto à parte, né? É um paralelo aqui que a gente não vai comentar sobre isso, né? Nós vamos, evidentemente, expor a nossa fé, expor o nosso pensamento, mas com muito respeito e sempre visando o quê? O que está na Bíblia. Qual é o conceito de homem que está na Bíblia? Acho né? interessante nessa fala do Fernando, né, que ele já derrubou um muro bem bacana. Porque muitas vezes a palavra masculinidade está, muitas vezes, assim, ligada na mente de alguns como uma questão machista, né? Homofóbica, né? Homofóbica. E o Juliano feminismo, colocou bem isso, né, num dos nossos bate-papos, né? Que não, em nada tem a ver com machismo, né? Não tem a ver com machismo, feminismo. Não. É um ismo, né? Ismo. Não confundo. Nós estamos falando à luz da Bíblia. Nós estamos falando à luz do que fomos criados, como o Fernandinho muito bem disse. Esse é o nosso objetivo aqui. Edificar homens, edificar famílias à luz dos planos de Deus para quando ele iniciou todo esse projeto que somos nós. E uma coisa que o Marcão também comentou também nas nossas conversas, né? É que a gente tem que entender que fomos criados para um propósito, né? Sim. Então você que é cristão, que está nos ouvindo, Deus tem um sonho para você enquanto homem. E a masculinidade tem a ver com isso. O que Deus planejou para esse sexo tão especial que nós temos, que é ser homem, né? Que é ser masculino, né? E viver a plenitude da masculinidade significa entender nosso papel, como o Fernando colocou, entender nosso papel de liderança, que a gente vai falar muito sobre isso, e a gente percebe que muitos homens hoje têm essa dificuldade de realmente retornar, ou melhor, de retomar a sua liderança dentro de casa, que não significa, como o Juliano sempre fala, ser mandão, como o Fernandinho colocou aqui. Confundir a liderança. Confundir liderança com machismo. Ou ganhar mas- mais do que a esposa, né? Exatamente. Ou porque ganha menos, você se sentir rebaixado. Mas Deus, ele sonha com uma liderança que é totalmente especial, né? E é um privilégio para nós como os homens entender essa liderança que Deus, né, colocou para nós, né?
E quando a gente consegue viver e consegue ir retomando essa liderança aos poucos, a gente percebe a graça que está no ser homem, né? O prazer que está no ter, né, esse sexo tão abençoado por Deus, né? E que em nenhum momento a gente vai dizer também que é mais abençoado ou que é superior ao sexo feminino, não. Cada sexo com as suas especialidades, com as suas bênçãos assim atreladas a cada um, né? Mas, Marcos, antes de passar a bola para ti, né? Como foi para você retomar a questão do sacerdócio com seus filhos, com a sua esposa, que era uma coisa assim que eu lembro que você sempre comentava assim que tinha uma dificuldade com isso, sim, né? Tato, olha, como eu comentei há pouco, né? Eu fiquei 4 anos deprimido dentro de casa, fiquei, sabe, minha vida ficou sem sentido praticamente. Sabe? E quando eu consegui retomar a rédea da minha vida, com a ajuda dos meus irmãos que estão aqui, deixei isso bem claro, acho que um dos momentos mais satisfatórios que eu passei, principalmente o Tato, ele sabe disso, sabe? Foi uma declaração que minha esposa fez para mim, se não me engano, foi no Dia dos Pais, né? Que ela me fez uma declaração no Facebook, que ali eu me senti honrado de uma maneira que, sabe, que você vê realmente o que é o sentido da liderança de um homem dentro da sua casa. É a sua família te honrar como líder da casa. Sabe? Com o tempo eu vou esmiuçar um pouco mais esse assunto, sabe? Mas, gente, eu conversei muito com o Tato a respeito disso, como é importante, principalmente a sua esposa, te honrar como homem. Independente de qualquer coisa, sabe? Isso aí sabe, deixa o homem, porque ele volta a se sentir homem. Sim. E é um particular aqui que nós presenciamos, né? E tivemos também esse privilégio de estar contigo nesse momento. Até para que você entenda um pouco melhor a história que o Marcão contou parcialmente aqui sobre ele, mas também sem as devidas exposições aqui, Marcão, né? Mas o Marcos, num dos tempos que nós tivemos juntos, né? O Fernandinho estava presente, ele se derramou para nós, e isso eu vou carregar como uma marca que, para ser teu amigo hoje, né? É uma marca gostosa que eu tenho, né? De ver uma pessoa com tamanha sinceridade, autenticidade, humildade, e colocou para nós, né, o que ele precisava naquele momento, qual era a principal dor que ele estava sentindo, né? Sim. Ele estava realmente nessa situação de desempregado há 4 anos, né? E saúde complexa, né? Com a saúde também, muito, né? Muito difícil. E nós tivemos um tempo especial de visitar o Marcos, ir na casa dele, ter um tempo de oração com ele, conversar, né? E a partir dali, para mim, significou um marco caminhar contigo, porque eu pude perceber que daí a gente começou a se encontrar com frequências, né? E eu pude perceber o quanto Deus foi restaurando a tua vida. Sim. Né? Eu só fazer uma parte desse momento, sabe? 2 coisas que eu queria comentar a respeito desse momento. Mais para frente, eu posso falar um pouco mais detalhado a respeito. Mas foram 2 coisas que para mim foram muito importantes nesse momento que o Tato acabou de narrar. A primeira foi que eu vi claramente a ação do inimigo na minha vida. Eu vi claramente a ação do inimigo. Não sei se o Fernandinho lembra, quem estava fazendo um estudo de um livro, e o livro narrava, olha, o inimigo ele age assim, assim e assim. E eu virei, no meio, era época de pandemia, a gente estava fazendo um estudo de livro, eu virei e falei, meu Deus, o inimigo já fez isso, só falta fazer isso, e eu senti que eu estava num ambiente tão seguro que eu me desabei. Entendeu? Esse é outro detalhe que eu queria dizer, que eu me senti num ambiente seguro. Sabe? Então, o que eu quero com isso? Eu quero dizer para você que está nos ouvindo que você pode encontrar um ambiente seguro entre irmãos. Sabe? Você pode encontrar um ambiente de confiança. Você pode encontrar irmãos onde você possa expor o mais íntimo, que a gente sabe, tem coisa que a gente não fala para a esposa da gente.
Entendeu? Me desculpe falar, mas você não vai chegar para tua esposa. Qual é a facilidade que você vai ter de chegar para sua esposa e falar: olha, meu amor, eu sou viciado em pornografia? Isso é uma traição, sabe? É complicado. E tenha um grupo de homens, tenha um irmão que seja, onde gere esse ambiente de confiança, que você possa falar o teu mais íntimo para ele e dividir o fardo com ele. Muito bom, Marcão. E sabe que isso que o Marcos falou, né, é o dia a dia. Esse é o dia a dia do homem. Né? Vida na vida. Vida na vida. Como o Juliano gosta. Eu gosto de falar o vida na vida, né? É o dia a dia. Né, Marcão? E achei muito legal, né, a tua questão da liderança, porque assim, é diferente de ser um ditador. Sim. É totalmente diferente, né? E o papel do líder, na verdade, na casa, né, na família, o papel do líder realmente é ser aquele que as pessoas o seguem, né? Então, a partir do momento que tua família te seguiu, mudou tudo. Né? A família entendeu que você é o líder. E quem que é o nosso maior líder? É Jesus, né? Jesus representou o maior líder. Sem né? dúvida. E não que ele fosse o tempo todo bonzinho, vamos dizer assim. Não, ele era rígido quando tinha que ser rígido. Ele era correto quando tinha que ser correto. Amoroso quando tinha que ser amoroso. Né? Então, assim, mas todo esse contexto, todo esse conjunto de fatores é que modificam o final da história. Juliano, e um retrato do Juliano de 5 anos atrás para hoje? Sabe, Fernandinho, quando você fala, eu acho muito legal quando você fala assim, o Fernando de 5 anos atrás não andaria com o Fernando de hoje, né? O Juliano de 5 anos atrás nem lembra do Juliano de hoje. Realmente, assim, a gente percebe... Não, ou o Juliano de hoje não lembra do Juliano de 5 anos atrás. Também. Também. Boa. Então, assim, a gente percebe que existe um divisor de águas. Né? E esse divisor de águas... E uma palavra muito interessante quando a gente diz a conversão, né? Olha, houve uma conversão. E quando você faz uma conversão, você realmente volta, você muda o caminho, você sai daquela rota. Né? Então, assim, a conversão, a partir do momento que você aceita Jesus, há 5 anos atrás, ou um pouco mais, eu não conhecia isso que eu conheço hoje. Né? Eu era totalmente diferente. Eu percebo que a minha vida mudou, minha família mudou, minha esposa mudou, meus filhos mudaram, e vocês que caminham comigo conseguiram ver que não é uma mudança de um dia para a noite, é um processo. É algo que vai devagarinho. É um caminhar, né? É um caminhar, é um constante, né? Para alfabetizar uma criança, não é de um dia para a noite. Você não joga um conjunto de letras e elas vão unir, vão sair falando, vão sair escrevendo. Não é um processo. E isso também isso que está acontecendo conosco, que continua acontecendo todos os dias, é um processo, né? De edificação, um processo de conversão, um processo de melhora. E tem mais, tu não pensa que a gente não erra, né? Não. Nossa. Muito. Nós continuamos errando. Mas... Porque o inimigo continua nos tentando igual. E a gente é falho, né? Exatamente. Mas Nossa uma fala do Fernando... humana é ser falho, né? Não sei se você vai lembrar, né? Aliás, gente, eu tenho digamos assim, um privilégio de ter uma boa memória, né? Eu lembro de detalhes se a gente está conversando aqui, eu sou capaz de lembrar de tudo que o Marcão falou, né? E de tudo que você falou, sem precisar assistir o vídeo de novo, tá, gente? Sou capaz de lembrar de tudo, né? Ainda bem que alguém tem. Mas... Salvos pelo tato. Mas o Fernando, uma vez, num dos nossos estudos, né? Ele falou assim, se deixe confrontar, né? Às vezes não é um líder como eu aqui que vai confrontar que você está vivenciando um problema e que tem uma determinada área da tua vida que você precisa melhorar e que você precisa tratar, né? Mas primeiro deixe teu coração ensinável a ponto de se confrontar. Então ele disse bem isso, né? Não exatamente com essas palavras, mas ele falou, se deixe confrontar. A palavra de Deus ela é suficientemente poderosa para te confrontar, né? E aquilo me marcou. Mas ele não disse isso aqui ao vivo e a cores, ele disse online para nós, né? No nosso primeiro estudo juntos online, né? E eu lembro que essa palavra, e eu lembro que essa palavra me trouxe cura, né? Me trouxe cura naquele momento, porque foi uma das coisas que ele lendo ali, né, uma passagem da lição e aquilo, né, ele falou com uma entonação que mexeu no meu coração, né? E eu lembro disso, Fernando. Já te falei várias vezes isso, pelo né? momento, todo esse conjunto. E você né? foi lendo, sempre tão despretensioso, deixando o Espírito falar por você, né? E aquilo me trouxe cura, né? Puxa, tem que ter meu coração ensinável a ponto de deixar a palavra de Deus, né? Que muitas vezes é dita através de você, é dita através dele, é dita através do Marcão, me confrontar. E eu realmente resolver tratar, né? Porque na vida nós teremos aflições, né? Vamos enfrentá-las e
enfrentar problemas e enfrentar, né, esses Dificuldades, nossos principais dilemas como homem, vai ser toda uma caminhada, né? Não vai ser simplesmente enfrentei, acabou, não vou ter mais, né? Não, é como se fosse assim, virou a página, essa daqui não volta. Não, ela volta. Tem um não amigo tem nosso em jeito, né? comum, que é amigo de todos aqui, o Jefferson, que ele tem... A gente sempre faz alguns estudos, a gente terminou um pouco tempo atrás, e ele falou o seguinte, num dos capítulos lá, que você... Primeira coisa, você tem que reconhecer o seu erro, confrontar o seu erro, para daí você curar o teu erro. Né? Então, primeiro você reconhece que tem uma falha, que você erra, você tem que confrontar isso, você tem que trazer o contraponto daquilo. Se eu estou errando, o que é o certo? Para daí você poder se corrigir. Né? Então, e a gente aqui, todo mundo aqui tem um guardião das nossas ações. Né? Na sua própria casa, você tem um guardião das suas ações, que é a sua esposa. Então, a sua esposa, ela tem um dom, né? O Juliano, até como médico, depois pode até falar isso, se tem alguma coisa biológica diferente do homem e da mulher, mas a mulher, ela percebe coisas que o homem não percebe. Né? E aqui todo mundo já teve a experiência de ouvir da sua mulher, como o Marcão colocou, às vezes num testemunho, né, num depoimento, ou pessoalmente mesmo, de o quão diferente a gente está agora. Né? E não é por um mérito nosso, não. É porque a gente teve a humildade de reconhecer que errava e que errou muito, se confrontou com a verdade, com o que é correto e está buscando se corrigir. Né? Isso é uma caminhada. Né? Não é do dia para a noite, não é um... Exatamente. Agora estou bom, estou bonito, estou limpo, não. Não é abrir o sinal, tá vermelho, ficou verde, deu certo. É. Não, é um processo, é um caminhar de longo prazo. E até Fernandinho falou isso daqui, né? E a gente pensa assim, realmente que é fácil. Não é fácil. Não. Vocês têm que entender que não é fácil. Mas até trazendo esse detalhe, né? Isso é muito claro em Tiago, né? Que Tiago traz que a cura é aqui. Esse confronto tem que ser aqui, para que a gente obtenha a cura. E a cura a gente vai ter aqui nesse grupo, ou em outros grupos, e assim por diante, porque você vai confessar ao teu irmão aquela tua dificuldade, aquele teu pecado, aquilo que está te afligindo. Né? Você vai confessar a sua esposa, você vai confessar... Então, assim, são pessoas que vão estar caminhando com você. Né? A gente diz assim, nós temos a nossa família de casa, e nós temos a nossa família de caminhada, nós temos a nossa família de comunhão. Né? Então, essa cura vai ser aqui. A salvação é lá, mas a cura vai ser aqui. Então, complementando, né? Confesse vossos pecados uns aos outros para que isso lhe traga cura. Né? E a cura emocional tem totalmente a ver com essa ideia de que o perdão ele é restaurador. Né? Aliás, uma das coisas que eu tenho procurado colocar nas minhas orações, né? E sintam-se lembrados todos os dias, porque eu oro pela sua família, oro pela sua família. Minha oração hoje é de gratidão. Né? Cada vez que eu vou me referir a nós aqui enquanto projeto, mas principalmente lembrando de características, né? de cada um, né? De como que cada um lidera a sua família, o que a gente observa de relacionamentos assim, entre, né? Marido, esposa, filhos e tal. Mas uma coisa que eu acho muito importante pontuar aqui é que eu dou graças a Deus porque a gente está num ambiente de perdoadores. Eu tenho buscado nas minhas orações, Deus, me dê amigos, parceiros que sejam perdoadores, porque não adianta, somos diferentes. Por mais que vivamos aqui dilemas parecidos, sim, como o Fernando colocou, temos aqui desafios a tratar em várias áreas da nossa vida, né? Mas a gente tem que entender que relacionamento precisa de perdão, né? Seja ele um relacionamento de marido e mulher, pai e filho, né? E entre amigos. Trabalho. Se não houver perdão, perdão é o grande, né? Ou, digamos assim, a grande estratégia de Deus para que relacionamentos significativos e amizades significativas sejam eternizadas, duradouras, né? Vão se perpetuar através do perdão. E falando um pouquinho das vulnerabilidades ou dos pilares que o Fernando colocou, né? Acho interessante, assim, que você já comece a pensar, né? Aonde que você está sentindo que não está conseguindo viver a masculinidade que Deus tanto planejou para você? Porque quando a gente começa a destacar tais pontos, como o Fernando colocou, e começa a reconhecer que tem problemas em todos esses pontos, né? A gente tem que entender que à medida que a gente vai confrontando e vai tratando todas elas, a gente vai chegando num padrão, né, de dependência do Senhor que vai nos levar a Canaã,
né? A Canaã masculina. Assim como Deus prometeu uma terra que emana leite e mel para o seu povo escolhido, nós como líderes que somos, porque fomos feitos líderes por Deus, a gente também tem uma Canaã a se atingir. E à medida que a gente vai confrontando, e vai tratando, e vai deixando Deus falar ao nosso coração, e a gente não baixa a cabeça, né? O que acontece? A gente vai colocando um pezinho cada vez mais nessa terra prometida, né? Como homem, né? Essa busca. E essa masculinidade que o Fernando pontuou, que a gente vai tentar levar para você, esse retorno à sua masculinidade, é justamente isso. É fazer você estar vivendo essa plenitude. Puxa, essas áreas estão bem resolvidas, nunca vão estar 100%, mas eu já estou com o meu pé na terra prometida. Né? Ou seja, né? já estou vivendo a masculinidade que Deus tanto sonhou e planeja para mim. Né? E todos nós somos capazes de atingir. Né? Todos nós somos capazes de atingir. E hoje eu faço um convite a você, que você comece a pensar, puxa, como é que está meu papel de marido, como é que está meu papel de pai, né? Mas antes disso tudo, como é que está meu papel de filho de Deus, né? O Fernando, no nosso último encontro, também colocou, né? Puxa, como é que está o meu relacionamento com Deus? E o Marcão também falou, né? Que é o primeiro pilar, né? Sim. Então, o nosso convite é para que você comece nesse nosso primeiro bate-papo a trazer para a tua reflexão isso, né? Como é que está meu relacionamento com Deus? Como é que está a minha relação de dependência com o Senhor? Será que assim como o Tato, eu estou muito autossuficiente e não estou deixando Deus falar comigo? Né? Como é que eu estou ali trabalhando o meu casamento? Como é que eu estou, né, administrando minha relação com a esposa? Que exemplo né? para os filhos. Exemplo para os filhos. Né? Sim. Meu casamento, como é que está? Né? Aí vamos chegar no terceiro pilar, né, Fernando? Como é que está a minha relação com a minha questão, né, de sexualidade? Né? Como é que eu tenho lidado com isso? Porque, querendo ou não, é um problema que talvez o que mais assole todos os homens, né? E a gente ter que admitir isso e ter que colocar isso para fora, né? Mas é um problema que está intrinsecamente ligado ao nosso, né? À nossa condição masculina, Sim, né? exatamente. Sim. E também começar a pensar como é que eu estou hoje com o meu trabalho. Estou satisfeito? Estou administrando bem, né, as relações que eu tenho Estou por lá? fazendo com excelência. Estou fazendo com excelência? Estou vivendo o meu senso de missão enquanto cristão no meu trabalho? Né? Estou sendo luz? Estou sendo sal? E a minha relação com o meu dinheiro? Estou perdido? Não estou? Né? Tudo aquilo que Deus tem entregue para mim, como é que eu estou? Né? Porém, doutor Fernando, né? Eu queria que você colocasse um pouquinho, né, no nosso primeiro ponto aí, a questão do nosso relacionamento com Deus, né? Como é que foi trabalhar nesses nossos bate-papos esse teu reencontro com o Senhor aí? Como é que foi? Bom, primeiro é um caminhar que você... Não é uma receita pronta. Ó, você tem que fazer isso. É o contrário. Você não pode fazer isso. Né? Então, para você se achegar a Deus, você tem que... Acho que a primeira coisa é deixar de lado o que você fazia antes. E eu não falo isso para você mudar de vida, largar os seus amigos. Não é isso. Né? É uma questão pessoal. Né? O que você faz hoje que você... E assim, o conceito moral todo mundo tem. Você pode até tentar se enganar, mas quando você deita a tua cabeça no teu travesseiro, você sabe o que é certo e o que é errado. Né? Porque Deus deixou isso muito claro na nossa vida. Então, acho que para você se achegar a Deus, você tem que ter, como eu falei no início, a humildade de reconhecer que você erra, que você tem falhas, né? tem erros graves, falhas graves, e procura se afastar disso. Né? Não é como uma pessoa que deixa de tomar água e passa a tomar chá. Né? Ou deixa de tomar café e toma chá. Não. Você tem que não tomar mais chá e não tomar mais café. Né? Então é um processo isso. Né? É um processo, é uma busca, e é uma busca de autoconhecimento também. Né? Você tem que ter esse autoconhecimento. Você tem que reconhecer que você não está bem e buscar em Deus o que é o bom, o que é o certo, o que é o correto. E às vezes isso demora para você entender. Né? Às vezes você não quer entender. Né? Você foge da verdade, mas a verdade, ela te liberta. Né? Tem uma frase que eu gosto muito em latim, que se diz, veritas vos liberat, quer dizer, a verdade te liberta. Então, a verdade, o conhecimento é o bem mais precioso que você pode ter.
né? Com base nisso e tendo isso ao teu lado, você não é escravo de nada. Nem do teu desejo, inclusive, né? Porque ser livre não é só fazer o que você quer. Ser livre, às vezes, é fazer o que você não quer. Porque se você só fizesse o que você quer, você é escravo do teu desejo. Você é o pior escravo. E é interessante, né, Fernando, que não dá pra gente pular etapas, né? Essa etapa, ela é o início de tudo. Você olhar para si próprio e olhar para o Deus que te criou e como é que está meu relacionamento contigo, Pai, né? Como é que está a minha vida de dependência com o Senhor? Que foi o que você passou no primeiro momento, né, Marcos? No primeiro momento que você teve que reconhecer, né, todo o tumulto que estava havendo lá 4 anos atrás e tudo, né, ou há 2, 3 anos atrás, aí que seja, né? Você teve que primeiro fazer esse autoexame, né, de, puxa, como é que está meu termômetro de vida com Deus, né? Sim. Conta aí, Marcão, um pouquinho, como é que foi essa... Porque, vamos colocar assim, eu sou vamos dizer assim, a minha caminhada com Cristo, ela é recente. Eu tenho 5 para 6 anos de convertido apenas, tá? E sabe como é? Você vive 44 anos de uma maneira e de repente você se vê numa caminhada completamente diferente de tudo que você estava acostumado, entendeu? Então você, como o Fernando acabou de comentar, você quer deixar certas coisas, mas você não consegue, entendeu? Aí que está a dependência do Senhor, aí que está você não depender da sua força. Entendeu? Você ter essa dependência em Deus, entendeu? Te facilita. Uma barbaridade. Vocês sabem, eu venho de um histórico profissional, eu atuava num nicho de mercado muito ruim. Sabe? Eu trabalhei com jogo durante 15 anos. Trabalhei diretamente com uma coisa que é completamente ligada à luxúria, à lascívia, à ganância. Isso para mim era uma coisa normal. E de repente eu falo, não, isso não é correto. Sabe? E o que eu quero dizer que é difícil é que, por exemplo, eu venho daí de um meio que eu não conhecia mais ninguém fora, só conhecia gente de dentro desse meio. Entendeu? Eu era bom do que eu fazia, me ofereciam oportunidade de trabalho, entendeu? E eu relutando em aceitar. Era bem remunerado e eu relutando em aceitar. Sabe? O que eu quero dizer é que se você não depositar a tua fé, você se corrompe. De novo. Entendeu? Por isso que eu falo que você tem que ter uma dependência declarada em Deus. Joia. E tem que ser um caminhar de abandono, né? Quando a gente Sem se converte, dúvida. vai abandonando um hábito aqui, abandonando outro lá, abandonando um pecado que Morre tanto o nos velho escravizou, né? E vai morrendo o velho homem, né? E vai ressurgindo o novo, né? Sim. Então, eis que tudo se fez novo a partir do momento que a gente reconhece a Cristo como Senhor e Salvador, né? Mas eu queria destacar aqui a fala de vocês dois, né? Porque também nos bate-papos aqui mais recentes, eles sempre destacam essa questão nessa vertente, né? Primeiro é examinar como é que está a sua dependência em relação a Deus, né? Então, e esse é o primeiro convite que a gente quer deixar aqui para você, né? Apesar de pontuar para você aqui vários, né, assuntos que a gente vai tratar, as áreas que a gente vai procurar aqui te ajudar, mas se a gente não passar por esse confronto inicial, que é de fazer esse check-up, né, no relacionamento com Deus, né? Isso mesmo. Porque é Deus quem vai curar, meu amigo, né? Não somos nós, né? Então, é o Deus que você tem que agora reconhecer que criou você, que tem sonhos para você, é Ele que você tem que dar espaço no teu coração para ir te mostrando tudo isso, né? E a sabe, gente, pode falar, Fer. Que pensando assim, até isso no que a gente está conversando, nós somos criaturas inicialmente, né? Mas para sermos elevados a filhos, isso é um processo. Né? É um processo de autoanálise, um processo de reconhecimento, um processo de trabalhar essas feridas que vão caminhando exatamente como vocês falaram agora, né? Então, assim, até na palavra tem uma parte de Lucas ali que fala que aquilo que não é bom, né? Ele corta, ele poda. Né? Então, assim, na videira, o galho que não dá fruto, não tem sentido, você vai cortar.
Né? Para quê? Para que os que ficaram floresçam de uma Floresçam. forma melhor, né? Então, assim, a gente como cristão, né, nós temos que ter essa noção do galho, né? Nós não podemos ser um galho que não dá fruto. Nós temos que fazer a diferença. A Fernandinha ia falar alguma coisa. Eu ia né? comentar uma coisa, você falou ser cristão, né? Mas talvez em casa, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, você fala assim, mas eu não sou cristão, né? Mas eu fiz uma autoanálise, eu tenho esses defeitos, eu tenho essas falhas como homem. E eu queria te dizer o seguinte, que uma coisa leva a outra, né? Porque se ser cristão, pertencer a uma comunidade qualquer, te fizesse melhor, era muito simples, né? Era só você entrar numa igreja, se converter ou se filiar à igreja. E está resolvido os seus Tá problemas, resolvido, né? acabou. Não é isso, né? Uhum. Porque é justamente lá onde você vai ser confrontado. Né? Então, é um caminhar. Então, se você que não é cristão está nos assistindo, entenda o seguinte, você pode ser um homem melhor mesmo não sendo cristão. Exatamente. Sim. Né? Então, não são coisas que são desassociativas, né? Elas se unem de uma forma ou de outra. Então, nós temos você pode caminhar com seus pares, com seus amigos, com seus... Enfim, você pode ser um homem na sociedade muito melhor do que você é hoje, não sendo cristão. É interessante você estar ouvindo um advogado falar. Um advogado que lida muitas vezes com questões morais, né? Sem dúvida. Questões de conduta. E também tem aqui, né, no seu hall de amizades, várias pessoas que não são cristãs, mas procuram um padrão de conduta que é semelhante ao que Cristo já tanto deixou para nós como exemplo. Sabe né? que eu lembrei do amigo que é ateu, Uhum. né, que caminha muito conosco. E é uma pessoa maravilhosa. Ele né? é o melhor cristão ateu que eu conheço. Inclusive, Ele tem um coração, tem uma vai humildade. passar tem um ano novo com a gente, lá em Tomazina. É uma pessoa sensacional. E tu fala assim, pô, mas você anda com ateu? O cara é o cara mais Na minha fantástico família que tem uma existe, pessoa né? também Então, que ela é assim o exemplo de conduta e não é cristã. sim. Não é condição sine qua non. Não é. Uhum. É uma busca, é um caminhar, é uma experiência pessoal, individual, é cada um com cada um. Né? Uhum. Eu posso orar minha vida inteira pelo Juliano, para ele se converter, e isso não pode não ter resultado, Uhum. porque ele não quer. Exatamente. Né? É uma É uma busca. escolha, né? Um Escolha. livre-arbítrio. Mas isso é um assunto que fica, por hora, guardadinho num cantinho aqui, que a gente vai tratar com mais cuidado depois. Né? Uhum. Hoje, o que a gente precisa mostrar para você e entregar para você é esse conceito. Uhum. Você pode ser melhor. Sim. Né? E nós vamos te ajudar a ser melhor, porque nós estamos ainda nesse processo. Sim. Então, alguns degraus dessa escada a gente já subiu, a gente já sabe como tem que fazer. Né? Nós escorregamos, caímos, Sim. batemos o joelho, Muitas vezes. machucamos. Até o que eu quis colocar aqui para o Fernandinho, né, também aqui dar a opinião dele, foi acerca de que a moralidade que a gente muitas vezes percebe na conduta de vida de alguns, né, não é novidade para nós, porque Não. os padrões bíblicos tá totalmente de acordo com aquilo que é princípio moral para uma sociedade, para aquilo que é princípios a se seguir, né, para um homem ser respeitado, para um homem. Então, a Bíblia ela já deixou isso claro. Então, aquilo que a gente aprende como, né, essência moral para nós, a Bíblia já nos revela muito antes disso. Sim. Né? Muito antes que isso virasse uma conduta meramente cívica, né, estabelecida naquele momento, o homem, para ser ideal, como homem, para ser visto, reconhecido, tem que agir assim. Não. Cristo já significou o padrão de tudo isso. Né? Então, a gente vê que o que a gente percebe hoje de condutas morais, né, já é coisa que a Bíblia já nos revela com muito mais tempo. Né? Então, são E com uma maestria, compilações. né? Né? Exatamente. Né? Então... E Cristo já deixou isso claro para a gente há muito tempo, né? Mas espero que você tenha compreendido nossa proposta, espero que você tenha se sentido muito bem aqui participando dessas discussões. Tem muita coisa legal que vai vir pela frente, então, né? Fica aí. Só quero te fazer um convite aqui para você dar um like aí no nosso Tempo Juntos, aí um like aí no nosso canal, se inscreva, né? E eu vou partir para as considerações finais aqui, né? Então vou começar aqui com o meu Doutor Juliano, vai lá. Grande. Então, assim, o nosso objetivo maior é que
que a gente consiga mudar o teu final, mudar a tua história. Você pode mudar, mas antes de mais nada, né, o que nós vivemos hoje é algo que nós buscamos, né? As coisas muitas vezes elas vêm para nós, né? Mas nós temos que aceitar, nós temos que dar um passo de fé, eu tenho que dar um passo de energia, eu tenho que dar um passo de mudança realmente, assim, no sentido assim, eu posso, eu quero. Quando eu olho para trás e vejo a minha família do passado, que talvez aos olhos dos outros fosse muito legal, eu consigo ter uma noção de que hoje ela é muito melhor. Né? Então, e isso que aconteceu comigo, que aconteceu com o Fernando, com o Tato, com o Marcão, pode acontecer com você. Né? Nós falhamos sim, continuamos falhando, mas nós sabemos o caminho. Né? Muitas vezes você sai da estrada, você pode dormir um pouquinho, mas você está alinhado, você sabe que o caminho que você deve andar é aquele ali. Então nós queremos que você ande conosco, como o Tatão falou, né? Se inscreve, dá o seu like, né? Você vai ver que tem muita coisa legal que pode edificar, pode melhorar, que a gente quer ouvir testemunho aí, que você escreva lá, olha, minha esposa falou alguma coisa assim, porque as nossas esposas nos falam assim, por que você está diferente? Né? E isso daí, posso te contar uma coisa? O coração assim chega a encher de orgulho. Sabe? Então é algo assim que é uma sensação que vocês merecem e precisam viver isso daí. Joia. E não deixe de participar das nossas discussões também via chat, tá? Você pode aí a todo tempo mandar um comentário, fazer alguma pergunta, né? Dar a sua opinião, né? E dar a sua sugestão. O que você quer que a gente fale? Isso é importante. O que você quer? Pode mandar depois um e-mail pra gente, a gente vai deixar ali nos descritivos. O que você quer? Você quer saber de alguma coisa? Você quer, quero ouvir mais a história do Marcão, do Fernando, do Juliano, do Tata, assim. A gente tá aqui para isso. Nós queremos que seja uma coisa gostosa, prazerosa, que você aproveite o máximo. Vai aí, Fernandinho. Vamos lá. Agradecer a presença de vocês aqui primeiro, né? Que vocês sabem o quanto eu amo vocês, o quanto vocês são importantes na minha vida. Existem outras pessoas aqui que se a gente fosse citar, a gente sempre escapa um ou outro, mas é uma grande casa sendo construída, né? E sendo arrumada, porque o nosso podcast chama Arrumando a Casa não é à toa. Isso tem um símbolo, uma simbologia, né? A sua casa tem que ser arrumada. Você, como homem, você tem que ser arrumado. E uma coisa que eu sempre falo também, que o Tato gosta muito, que eu acho que ele até esqueceu já. Eu sempre digo assim, o evangelho ele é leve. Né? Então, assim, esqueça aquele Deus punitivo que você talvez tenha aprendido quando criança. Deus é justo. Né? O Senhor é justo. Então, toda ação tem uma reação. Né? Toda ação tem uma consequência. Toda escolha tem uma renúncia. Então, o que eu quero é te convidar a caminhar com a gente. Né? Esses assuntos que nós vamos discutir, nós estamos ainda em fase de aperfeiçoamento. Então, você vai ter a oportunidade de caminhar com a gente. Né? Não que isso seja uma coisa especial, especialíssima, não é nada disso, mas talvez a tua experiência de vida, talvez a tua história possa nos ajudar. Exatamente. Né? E também tem uma outra coisa pensando aqui, que você também pode participar. Claro. Não é? Olha que coisa Por que legal. não, né? Isso aqui é uma roda de conversa, né, gente? Então, né, tá todo mundo aí, de certa forma, envolvido, né? Você que está assistindo, você que está aí, né, se deleitando com os nossos papos aqui, com as nossas discussões, você tem que ser o atuante também aqui, né? Uma roda de conversa, então você está super convidado. Fala aí, Marcão, tuas considerações finais? Então, amigos, eu acredito que, como o Tato falou agora, isso, por se tratar de uma roda de conversa, eu posso me referir a quem está nos assistindo como amigos. Eu quero muito que você, através do nosso testemunho, das nossas discussões, dos nossos bate-papos, você aumente a sua dependência e você estreite o seu relacionamento com Deus. Sabe, é o meu ideal para este projeto aqui. Sabe, eu digo para vocês, nós não temos pretensões financeiras, nós queremos que você, fazendo isso que eu acabei de falar, você vai ver que a sua vida vai dar um salto de qualidade que você não vai acreditar. Então, dá essa chance pra gente.
Joia. Perfeito. Meus amigos, redundâncias à parte, mas muito bom, né? Nossa, que prazer, que especial tá aqui, né? Que bacana a gente poder trazer toda a nossa bagagem aqui, né? Para dividir com você também que está nos assistindo. E eu queria finalizar, né? Reforçando aqui o nosso tema central, né? Arrumando a casa, né? Esse arrumando a casa é justamente assim, olha, minha casa está arrumada porque eu fui corajoso o suficiente para poder buscar esse meu reencontro com a minha masculinidade. Eu consegui recuperar minha liderança em casa, eu consegui recuperar meu respeito com os filhos, consegui fazer com que minha esposa me honre mais, meu relacionamento com a esposa mudou, mas a minha dependência em Deus, que foi a primeira coisa que eu tratei, hoje ela é extrema, que eu consigo descansar, né, Marcão? Sim. E, gente, vocês não sabem o efeito que isso vai dar. Por quê? Porque a gente está aqui, né, levando você exatamente a essa ideia de que você vai arrumar a sua casa. É um processo e esse é o nosso convite principal, que você realmente comece a arrumar a sua casa, né? E pode falar, Juliano. E você tem que entender que está no gerúndio. Uhum. Então, porque não está pronto. Aham. E nunca vai estar. Ando É um muito contínuo, bem, é um contínuo. muito bem, Nós muito estamos bem. arrumando. Sempre. Isso é igual lavar-louça, viu? Nunca acaba. As mulheres que Nunca acaba. vão Em dar casa, razão. Nunca não acaba. Aquilo ali brota no impressionante. E fica Mas é bem aqui, colocado. né? Fica aqui então, né, essa mensagem final de cada um de nós aqui. Muito bom. Vamos orar? Vamos orar terminando o nosso bate-papo de hoje aqui, que foi tão abençoador, né? Então tá bom. Marcão, você faz a oração finalizando para nós esse bate-papo Vamos aqui? lá. Senhor Deus Pai, glorioso, santíssimo Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de levar em frente esse projeto, o Arrumando a Casa, Pai, onde nós, como homens, partilhamos de nossas experiências, nossos testemunhos, mas principalmente guiados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Meu Deus, que a gente possa atingir o coração do homem que está perdido, Senhor. Que a gente possa contribuir para a melhora de vida desse homem, Senhor. Que o Senhor nos guie, nos oriente, que o Senhor vá sempre à frente, ó Pai. É essa a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Deus Muito abençoe a bom. todos vocês.